Pessoal, dando continuidade à nossa revisão, chegamos à parte final, né? Que são as questões da SpaceX, são as questões mais complicadinhas aí. Vamos desenrolar cada uma delas. E para começar essa questão de complexo, nota que é uma questão que assusta já pelo enunciado, porque ela dá uma função condicional. Essa função ela tem 3 tipos dentro dela, depende do valor do x. Se for racional, uso essa, irracional, usa do meio. Se for complexo, né, se não for real, eu uso x ao quadrado mais 8. Então começa você tendo que lembrar isso aqui, ó. Tudo que não é real é complexo. Beleza? Quando eu não tenho uma solução real, eu tenho uma solução complexa. Racional, tudo que pode ser escrito na forma de A sobre B, com A pertencente aos reais e B pertencente aos reais. Então vamos nessa. Ela quer que eu calcule f de meio mais f de 64 mais i 110 mais f de raiz de menos 2. Então, pede para considerar i ao quadrado igual a menos 1 só para atentar que a gente está trabalhando com coisas complexas, beleza? Então, eu vou calcular cada f desse com tranquilidade, tá? Ó, vamos lá, vamos fazer primeiro o f de meio. O f de meio, pessoal, é um número racional, então eu vou usar a primeira função lá. Primeira, 2 vezes x menos 1. Corta o 2 e eu tenho aqui um menos 1, que vai dar 0. Então, a primeira função aqui, ó, essa primeira função deu 0. Agora eu vou para essa aqui. Essa aqui, i elevado a 64 e i elevado a 110, eu sou obrigado a aplicar a potência de i. Lembra como é que faz a potência de i? Pega o expoente, divide por 4 e aproveita o resto. 1 vezes 4 dá 4, para 2. Para 6 sobra 2. Desce o 4. 6 vezes 4, 24. Para 24, 0. Então, esse primeiro f eu vou reescrever aqui, ó. Vai ficar f de i elevado a 0. Mais 5 vezes... Vamos ver o 110 agora, galera. 110 dividido para 4. 2 vezes 4, 8. 11 menos 8 vai dar 2. Desce o 0. Perdão, aqui é 3. 2 vezes 4, 8. 11 para 8, 3. Desce o 0. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, resto 2. Então vai ficar 5 vezes i ao quadrado reescrevi os expoentes todos. Vai ficar f de i elevado a 0 dá 1. I ao quadrado vai dar menos 1. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Então, na real, você tem que calcular f de menos 4. E o f de menos 4 é racional, porque é menos 4 sobre 1. Então, eu uso lá a primeira função de novo. 2 vezes menos 4 menos 1. Né? Que vai dar pra gente menos 8 menos 1 igual a menos 9. Então, esse menos 9 é o valor dessa segunda função aqui. Show de bola. Agora eu vou para a minha terceira função, que é essa mais complicadinha aqui. Como é f de f, né, uma função composta aqui, eu vou primeiro calcular o f que está ali dentro, que é o f de raiz de menos 2. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar o seguinte. A raiz de menos 2 no universo dos números reais não existe. Então, eu sou obrigado a considerar isso aqui como número complexo. Se é um número complexo, eu tenho que considerar o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que f de raiz de 2i ao quadrado. Beleza? Por que, professor, 2i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então, ficaria menos 2 aqui, né? Voltaria para cá. Esse f que eu vou calcular. Então, é um f complexo. Eu vou usar ali a terceira linha, né? É o x ao quadrado mais 8. Aí, fazendo as contas aqui, vai sair 2 vezes menos 1. Beleza? Que é esse cara aqui. Mais 8. Vai resultar para a gente menos 2 mais 8, que é igual a 6. Beleza? Show de bola? Agora, eu sei que f de raiz de menos 2 vale 6.
Então eu vou jogar aqui dentro, vai ficar f de raiz de menos 2, na verdade é o f de 6. E 6 é racional, então eu jogo lá na minha primeira função. 2 vezes 6 menos 1. f de 6 é igual a 12 menos 1, que vai dar 11. Beleza? Então pronto, calculei o valor das 3 funções dessa expressão aqui. Como a questão quer que você some os 3 valores, vai ficar o seguinte: 0 mais menos 9 mais 11. O 0 eu posso desconsiderar, vai ficar menos 9 mais 11, todo mundo sabe que vale 2. Então tu pode marcar Charlie aí com tranquilidade. Beleza, galera? Então, é uma conta perigosa. Por quê? Eu tinha que considerar algumas coisas aqui especiais, ó, que não é real, é complexo. Eu tinha que ficar atento sobre a imagem, se era racional ou se não era real. Eu tive que usar potências de i para calcular isso aqui. E principalmente essa parte aqui da raiz negativa, eu tive que fazer aqui uma lembrança de que o menos 1 valia ao quadrado. Isso antes de elevar ao quadrado. Aí eu posso elevar ao quadrado com tranquilidade aqui para chegar nesse resultado 6. Esse resultado 6 é o valor do f de raiz de menos 2. Por isso que eu coloquei ele aqui novamente, beleza? E calculei a última parte da conta. Então, pessoal, é importante esse tipo de questão você ficar muito atento ao que o enunciado te fala. E é claro, por se tratar de uma questão da SpaceX, é uma questão que dá uma aprofundada no assunto e é uma questão que vai exigir sua sagacidade. Você tem que ter a sagacidade, por exemplo, aqui, de ver que é um f dentro de outro f, então você tem que calcular o de dentro primeiro, para depois voltar aqui com o valor que você achou. Então não é uma questão, é impossível de fazer, mas é uma questão que exige uma certa malícia, beleza? Então vamos para a próxima questão. Se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários aí que eu vou respondendo.